paz do Senhor, amém? Neste momento eu quero convidar a você que está no seu lar a celebrarmos ao nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não está morto, mas Ele vive e reina para todos sempre, amém? Vamos adorar a Ele? Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor. Mas teu perdão me encontrou. Tua voz falou e a morte derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua voz falou e a morte derrotou. Aleluia. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Vamos declarar que livres somos. Hoje sou livre em teu amor. Tua graça, Senhor, foi tua graça que me alcançou. Mas teu perdão me restaurou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua voz falou e a morte derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Declare isso aí na tua casa agora, vai. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Vivia só e sem consolo, agora sou um cidadão dos céus. Tu me curaste quando ferido, Jesus, por teu amor eu respiro. Tenho futuro, agora eu vejo, porque tua voz falou.
Glória a Deus, glória ao teu nome, Espírito Santo. Aleluia. E nós queremos declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor, Ele se faz presente no meio de cada um de nós, de vós. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Oh Deus, em cada família, em cada lar, Senhor, sopra o Teu vento, Pai. Oh Espírito Santo, oh aleluia. Tu és bem-vindo aqui, e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Te queremos, Deus, Espírito Santo, queremos mais de Ti, Senhor. Declare, Ele é bem-vindo. Conduza no Senhor, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, sopra em nós, Senhor, sopra em nós, Espírito de vida. Estou de pé na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Declare, estás aqui, no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra sobre nós, sopra em nós, Espírito, te queremos.
está no nosso Deus. Declare isso. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra que os céus fechados se abram, o teu reino vem mover. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em ti, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em ti, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em ti, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluias! Nós temos um Deus que está conosco. E em todo tempo, em todo momento, nós vamos adorá-lo, nós vamos exaltá-lo. Não importa qual seja a dificuldade, o problema, o Deus Todo-Poderoso, Ele não perdeu o controle da situação. Nas mãos dEle há todo o poder, Ele tem o controle de tudo. E essa luta, essa dificuldade, esse problema que você pode estar enfrentando, passando no teu lar, ela não vai te matar. O Deus poderoso, Ele está no controle de tudo. É isso que nós vamos declarar nessa hora. Oh, Senhor, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso a Ele. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
desespero me tomar. Não vai, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu confio em ti, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. No Deus da minha salvação eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Você que está em casa, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, glória a Deus, livro de Marcos, capítulo 15, aleluias, versículo de número 29, glória a Deus. Vai se assentando aí, eu sei que é corrido, né? Eu sei que estamos enfrentando um momento difícil, mas nós somos igreja e nós vamos vencer essa etapa, esse momento, em nome de Jesus, amém? Marcos capítulo 15, versículo de número 29, aleluias, que diz assim a palavra do Senhor: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam em nome de Jesus. Meus irmãos, eu só queria ler novamente aqui o versículo de número 30, que diz assim: salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Deus, nós nesta hora oramos ao Senhor, nesta hora nós glorificamos o nome do Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aqui nós estamos diante dessa palavra,
diante dessa indagação que Cristo passou, que foi pedido para que ele descesse da cruz, mas em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos, porque Cristo na cruz, Ele triunfou, Ele expôs publicamente principados, potestade, para nos dar vitória, para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos fortalecer. Por isso, Senhor, abençoe o lar desse irmão, o trabalho, a vida, a casa, a família, o casamento, os filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos permanecer fiéis ao Senhor, a esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a sua igreja, abençoa aqueles que estão ouvindo neste momento. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és fiel, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nós lemos aqui uma passagem na qual o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado e sofrendo tudo o que passou, sendo humilhado, apanhando, sendo condenado injustamente, eles falam para ele: salva a ti mesmo e desce da cruz. E a palavra que eu quero falar para você nesta noite é: não desça da cruz, não desça do propósito que Deus, Ele instituiu para nós, Ele instituiu para a igreja. Meus irmãos, e ali eles falam para ele: você não diz que vai destruir o templo que você iria destruir o templo e em 3 dias você iria reconstruir? A Bíblia nos fala que Jesus, no seu primeiro ano de ministério, ele sobe para Jerusalém, e quando ele chega no templo e ele avista o templo, ele vê os cambistas vendendo, ele vê o comércio, e ali ele joga a mesa, ele briga, ele expulsa aqueles homens, e diz: não façais da casa de meu pai casa de vendas. E ali, meus irmãos, todos ficam sem entender aquela atitude dele, e os judeus perguntam: por que você está fazendo isso? Qual é a finalidade de fazer isso? Ele diz assim: destruir este templo, e em 3 dias o construirei. E eles falam para ele: mas como? Esse templo aqui gastou 46 anos, como em 3 dias você vai reconstruir? E ali eles ficaram sem entender, porque Cristo estava falando não do templo físico, não do templo parede, mas Ele estava falando do seu corpo, Ele estava falando da sua carne, porque dentro de 3 dias após ser crucificado, Ele iria ressuscitar. Mas diante dessa situação, Ele é indagado, Ele é convidado a descer da cruz. Meus irmãos, descer muitas vezes pode ser bom, mas também pode ser ruim. A Bíblia nos fala que Jonas, ele desceu para o barco, fugindo, não querendo fazer o propósito de Deus, que era ir até Nínive pregar. E ali acontece, como vocês sabem a história, aquele navio, ele sofre as consequências da desobediência. Mas também a Bíblia nos fala, meus irmãos, de um homem chamado Zaqueu.
que estava em uma figueira, e quando ele avista Jesus, porque era de pequena estatura, ele desce daquela figueira, porque Jesus o convida e diz a ele: desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, em nome de Jesus, Jesus foi convidado a descer da cruz, e diante do momento que nós estamos vivendo, diante da situação que nós estamos enfrentando, nós somos convidados a descer da cruz. Nós somos convidados a dizer o que nós achamos, o que nós pensamos. A nossa vontade quer falar mais alto, a nossa razão quer falar mais alto, mas em nome de Jesus, permaneça fiel até o fim, permaneça fiel em nome de Jesus. Talvez os homens ali não estavam entendendo a atitude de Jesus, estavam dizendo para ele: desce daí, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Meus irmãos, em nome de Jesus, a grande tentação da cruz foi descer da cruz, porque se Jesus desce da cruz, meu irmão, nós só teríamos a sexta-feira. Mas por ele ter permanecido naquela cruz, ter enfrentado, meus irmãos, nós temos o domingo da ressurreição, nós temos o domingo da libertação, e essa libertação alcança você, alcança a sua casa, alcança a sua família, e nada poderá nos parar em nome de Jesus. Aleluias. Descer da cruz, meus irmãos, descer é ceder à ação da gravidade. Descer muitas vezes é mais fácil do que subir. Em nome de Jesus, Jesus não desceu da cruz porque ele não precisava provar nada para ninguém. A Bíblia nos fala em João capítulo 10, 18, que ninguém tira a vida dele, mas ele a dá, porque ele nos escolheu amar, ele escolheu amar você, ele escolheu amar sua família, sua casa. Não pense que você está sozinho nessa luta, não pense que Deus te esqueceu. Talvez você está na sua casa aí, e você olha para um lado, para o outro, e não encontra uma resposta, não encontra uma saída, mas tenha certeza de uma coisa: ele não desceu da cruz, ele não desceu da cruz. Aleluias, aleluias. Jesus não desceu da cruz porque o amor não desce do seu compromisso. Vou repetir: Jesus não desceu da cruz porque o amor não desce do seu compromisso. Em João 13:1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, amou-os até o fim. O Senhor nos amou até o fim. Então não é esse problema que nós estamos enfrentando, não é essa dificuldade que nós estamos passando, não é o pecado, não é a altura, não é a profundidade, não é nada. Sabe por quê? Porque Cristo não desceu da cruz. E o convite que eu tenho para você nesta noite, em nome de Jesus: não desça da cruz, não desça do propósito que foi instituído por Deus. Em nome de Jesus, Ele amou até o fim. Aleluias, meus irmãos. Conta-se uma história que no sertão do Ceará, em 1920, um homem foi em uma bodega, que era o comércio da época, e ele foi com o seu cavalo em uma charrete. E quando ele chegou na bodega, naquele bar, naquela venda, ele parou e ele entrou para fazer as suas compras, mas os seus cavalos ficaram agitados, nervosos, e saíram correndo em disparada.
E aquele homem percebeu, e quando ele percebeu, ele tentou correr e se pendurou naquela charrete, e os cavalos não paravam, e aquele homem foi machucado, aquele homem bateu a sua cabeça, aquele homem foi dilacerado, mas ele não soltou, ele permaneceu. Em um dado momento os cavalos pararam, e quando os cavalos pararam, veio uma aglomeração de pessoas e perguntou para ele: mas por que você não soltou? Por que você permaneceu até o fim? E aquele homem responde: olha dentro da charrete, olha dentro da charrete. E quando foram lá para olhar, tinha um cesto, e nesse cesto tinha um pano, e quando eles tiraram aquele pano, tinha uma criança. Aí entenderam a sua atitude, é a mesma atitude que Deus teve por mim, que Deus teve por você, que Deus teve pela sua família, permanecer fiel até o fim. Quando todos, aqui nós lemos, eles balançavam a sua cabeça, e falando: você diz aí que vai destruir o templo, e em 3 dias o edifica, salva-te mesmo, faz alguma coisa. Irmãos, nós estamos diante de uma verdade que pode mudar toda uma geração, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua casa, a sua família, pode mudar o destino da sua vida que você tem enfrentado. Ele não desceu da cruz. Aleluias. Em Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos fala assim, Paulo falando: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no amor do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós abrimos a nossa boca, nós temos o maior privilégio de falar, mas diante do momento que nós estamos enfrentando, essa verdade que nós falamos, ela tem que ser algo real no nossos dia a dia. Há mais ou menos 2 meses atrás, a minha esposa estava ensaiando um hino que diz assim: ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. E ela ensaiando ali, eu comecei a pensar, e não como tom de eu desanimar ela, eu disse para ela: isso é uma verdade muito séria que nós estamos cantando, porque ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Irmãos, esse é o momento de nós nos alegrarmos. Eu sei que você está vivendo, ou pode estar vivendo, um momento difícil, está enfrentando um momento difícil, seja de enfermidade, seja de falta de emprego, falta de dinheiro. Talvez o seu casamento não está lá, essas coisas, mas tenha certeza, eu em nome de Jesus quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Ele não desceu da cruz, ele não desceu da cruz, e por ele não ter descido da cruz, essa alegria, esse privilégio de poder servir o Senhor, ele foi nos dado, ele foi conquistado na cruz do Calvário. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos entender uma verdade, em nome de Jesus. Muitas vezes nós achamos que alegria é ausência de problema, ou alegria é a presença de coisas boas, mas eu quero falar para você nesta noite, que alegria não é um sentimento, que alegria ela é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E se ela está com você na sua casa, se ela está com você nesse momento, por mais que você esteja enfrentando um momento difícil, a alegria está na sua casa, a alegria está no seu casamento, a alegria está na sua vida, a alegria está na sua casa. A Bíblia nos fala que Jesus foi em um casamento, e o seu primeiro milagre, diante daquele casamento, diante do seu ministério, é que o vinho acabou, e o vinho simboliza para nós alegria.
simbolizava para eles alegria, tinha que ter o vinho, tinha que ter para eles celebrarem. Em um dado momento acabou o vinho, acabou a alegria, e você se encontra dessa maneira, achando que a alegria acabou, mas ele não desceu da cruz, e por ele não ter descido da cruz, a alegria permanece na sua vida, a alegria permanece na sua casa, a alegria permanece em tudo que você fizer, lembrando que a alegria não é ausência de problemas, e nem presença de coisas boas, porque a alegria tem nome. A alegria é uma pessoa, a alegria é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, Pedro, ele não desceu da cruz. Pedro, quando ele se converte de verdade, a Bíblia fala que Cristo disse para ele que Satanás queria cirandar, mas quando ele se convertesse, ele iria converter a muitos. E quando ele tem aquele encontro com Jesus, e a vida dele é transformada, e o Senhor pede para ele cuidar, apacentar o seu rebanho, ele vai orar, ele não se ausenta de Jerusalém, e desce do céu o Espírito Santo, e eles começam a propagar, eles começam a anunciar. Em um dado momento da sua vida, a Bíblia não fala, mas a história nos fala, que ele vai ser crucificado, e diante disso, ele faz um pedido: eu não sou digno de ser crucificado como Cristo foi, mas me crucifica de cabeça para baixo. Por quê, meus irmãos? Porque Pedro nos ensina que nós não podemos descer da cruz, em hipótese alguma, em circunstância alguma, porque a cruz, ela não é apenas objeto de morte. A cruz não é apenas objeto de morte, mas a cruz é um estilo de vida. A cruz é algo que nós escolhemos para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso dia a dia, e nós somos convidados todos os dias a descer da cruz, a fazer a nossa vontade, a ceder, a voltar às velhas práticas, a não acreditar, a não confiar, a parar, a desistir, a chutar o balde. Mas eu vim aqui nesta noite dizer para você, meu irmão, não desça da cruz, não desça da cruz, permaneça fiel até o fim, permaneça fiel até o fim, permaneça fiel até o fim, em nome de Jesus. Eu já estou acabando, meus irmãos. Diante de toda circunstância que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo, eu sei que o dia mau ele chega para o homem bom, e o dia mau chega para o homem ruim. O Salomão já falava lá em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, e talvez esse momento que nós estamos enfrentando, é um tempo de nós ficarmos reclusos, ficarmos em casa, né? E viva esse momento, saiba viver esse momento, crie coragem, peça a Deus, porque eu sei que o cenário parece que é de terror, mas o Senhor está no controle da situação, o Senhor continua no controle da situação. Eu estava conversando com a minha esposa, eu disse, eu não sou muito fã de shopping, porque é muito trânsito, mas até eu estou com saudade de ir no shopping, com vontade de ir assistir um cinema, de ver os irmãos, de estar junto. Mas se nós estamos enfrentando esse momento, que nós enfrentamos do lado do Senhor, não jogue Jesus para fora da sua casa, convide Ele para entrar, convide Ele para fazer parte da sua casa, do seu ministério, do seu trabalho, dos seus negócios. E existe um homem na Bíblia, meus irmãos, um rei, chamado Ezequias. A Bíblia fala que o seu pai Acaz foi um homem ruim, foi um homem que fez tudo errado.
Foi um homem que tinha prazer em sacrificar a outros deuses. Foi um homem que ele fechou o templo, ele impediu a adoração, o serviço, o sacrifício a Deus. E ele passa, ele morre. Mas só que Ezequias, ele reina no seu lugar. E Ezequias começa a fazer tudo diferente. Ezequias começa, meus irmãos, a restaurar o altar. Ele abre o templo, ele confessa os pecados, ele faz uma aliança, ele se santifica. E o significado de se santificar é tirar tudo que é sujeira para fora. Não é colocar para dentro, mas é tirar para fora do coração a maldade. E eles fazem uma aliança com o Senhor, e está tudo bem, o Senhor age, o Senhor abençoa, o Senhor está com ele. E o rei da Síria, Senaqueribe, fica sabendo que ele fez tudo isso, e chega diante dele, dos seus oficiais, e faz uma ameaça, envia uma carta dizendo que vai invadir Judá, e vai destruir, porque não existe Deus que possa vencê-lo, não existe Deus que possa impedir a sua atuação. E a Bíblia fala, meus irmãos, o que mais me chama a atenção nessa passagem, está em 2 Reis 18, é que Ezequias, quando ele recebe essa carta que Senaqueribe manda, o rei Ezequias, meu irmão, a Bíblia fala que ele sobe até o templo, e ele pega aquela carta, e ele abre aquela carta, e ele fala: Deus, abre os teus ouvidos, Deus, abre os teus olhos, Deus, vê o que Senaqueribe está dizendo, que vai invadir aqui, que vai destruir, que não existe ninguém que possa impedir. E tem momentos na nossa vida, meu irmão, que nós precisamos fazer como Ezequias, nos rasgar diante da presença de Deus, reconhecer que existem coisas que só Ele pode fazer, a mudança de caráter só Ele pode fazer, a cura só Ele pode fazer, o milagre só Ele pode fazer. E quando, meus irmãos, ele ora, ele abre a carta e ele fala: Deus, lê aqui essa carta, vê a afronta que eu estou enfrentando. Irmãos, eu imagino ele pensando: meu pai fez tudo errado, meu pai agiu errado, meu pai sacrificou outros deuses, meu pai fechou o templo, meu pai, ele não me deu um bom exemplo, mas eu, quando assumi, eu fiz tudo certinho, e está acontecendo isso comigo. Aí o Senhor envia o profeta Isaías e diz para ele: fica tranquilo, Ezequias, fica tranquilo, porque nenhuma flecha vai chegar até aqui. Fica tranquilo, Ezequias, porque nenhuma trincheira vai alcançar você. E, meus irmãos, a Bíblia nos fala que o Senhor enviou um anjo, e ao amanhecer o dia, tinha 185 mil homens do exército do rei da Síria, chamado Senaqueribe, mortos. Irmãos, eles não precisaram fazer nada, eles não precisaram lutar com as suas mãos, porque a chave da vitória, a arma que Ezequias usou, foi se rasgar diante da presença de Deus. E eu te convido nesta noite, aí na sua casa, aí no seu lar, aí no seu trabalho, aonde quer que você esteja, se rasgue na presença de Deus, se humilhe na presença de Deus, se consagre, ore, leia a Bíblia, escute louvores, pense nas coisas boas, nas coisas puras, nas coisas que a louvou. Desliga um pouco essa televisão, não agora, mas depois, no seu dia a dia, porque se você ficar só nos noticiários, a sua fé, ela é tocada, a sua fé, ela muitas vezes é atingida, porque a nossa fé
ela tem que estar em Deus, ela tem que estar em Cristo, nosso Senhor, que não desceu da cruz, e porque Ele não desceu da cruz, nós não vamos descer da cruz. E Ezequias nos dá um ensinamento, que em dado momento da nossa vida, nós precisamos nos rasgar diante da presença do Senhor, nos humilhar diante da presença do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, no Éden, quando Adão e Eva, eles comeram daquele fruto, a Bíblia nos fala que foram abertos seus olhos, e Adão achou que ganharia voz, mas ele perdeu a sua voz, a ligação caiu. Sabe quando você está ligando e a ligação cai, fica pi, 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 pi? É momento de nós refazermos o nosso altar, é momento de nós nos humilharmos diante de Deus. E ali, meus irmãos, quando Adão, ele come daquele fruto, ele dá legalidades, e ele perde a sua intimidade, ele perde aquilo que Deus tinha conquistado para ele. Mas em nome de Jesus, na cruz, Cristo por não descer, Cristo por nos amar até o fim, Cristo por permanecer fiel até o fim, Cristo, irmãos, não mataram Jesus não, Ele se entregou, Ele se doou, e por Ele ter essa atitude, meus irmãos, nós temos liberdade, nós somos livres para adorar o nome do Senhor, nós somos livres para bendizer o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, que essa palavra possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Eu quero frisar bem, eu quero insistir, não desça da cruz, não desça da cruz. Talvez você tenha pensado em descer da cruz, talvez você tenha achado, eu não aguento mais, não dá, não tem jeito mais meu casamento, não tem jeito eu sou ruim, ponto final. Mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que Cristo na cruz, Ele nos reconciliou, Ele quer te dar um novo coração, Ele quer te dar uma nova esperança, Ele quer te levar para o céu, Ele quer mudar sua vida, em nome de Jesus. Os discípulos estavam felizes, porque expulsavam demônios, porque os demônios se sujeitavam a eles, e Cristo, com toda a sabedoria, diz a eles: não vos alegrei porque os demônios vos sujeitam, mas vos alegrei pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Essa é a maior recompensa que nós podemos ter. Nós sabemos que esse momento vai passar, tudo vai passar, irmãos, creia que vai passar, em nome de Jesus. Mas uma coisa que nós temos que ter é a nossa salvação, é a vida eterna com o nosso Deus, em nome de Jesus. Eu te convido, põe a mão no seu coração aí, feche os seus olhos comigo, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você já desceu da cruz há muito tempo, e você tem falado: Deus, eu preciso recomeçar. Essa é a noite, esse é o momento, em nome de Jesus. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: não existe nada que nós fazemos para Deus nos amar mais, e não existe nada que nós podemos fazer para Deus nos amar menos, porque Ele te amou até o fim. Deus, eu te peço nesta hora, Senhor, visita esta casa, visita este lar, visita esta pessoa, esta criança. Talvez, Deus, nessa casa tem alguém que está enfermo. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que essa pessoa seja curada, que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja transformada,
Senhor, visita o nosso Brasil, visita o nosso presidente, abençoa, dê a ele sabedoria, dê sabedoria aos governantes, aos políticos, aos médicos, aos enfermeiros, a todos que são linha de frente nesse combate. Deus, nós estamos aqui, Senhor, de passagem, porque a nossa morada não é aqui, Senhor. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nossa morada é no céu, nossa morada é com o Senhor, nossa morada é com Deus. Oh, meu Pai, eu te peço nesta hora, abençoe esta casa, abençoe essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu ministério. Fica firme, não desça da cruz por nada, em nome de Jesus. Amém? Tu és bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Declare: essa casa é sua, Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Fique à vontade entre nós, Senhor. Faz o teu querer e a tua vontade, Pai. Tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos chorar.